Olá a todos, bem-vindos ao meu mundo incrível. Todos devem saber que inteligência artificial é geralmente considerada a terceira revolução industrial da humanidade. Quais foram as duas primeiras revoluções industriais? A primeira revolução industrial usou motores a vapor para substituir o trabalho. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para substituir o trabalho. Desta vez, inteligência artificial significa que os humanos serão completamente substituídos por robôs automatizados, em todas as áreas no futuro. Pode-se dizer que a inteligência artificial se tornará o principal material estratégico para a competição entre as grandes potências no futuro. Então agora existe uma palavra popular em vários países chamada inteligência artificial soberano. Acho que o amor no futuro é ainda mais importante do que os materiais estratégicos tradicionais, como petróleo, gás e até alimentos. E isso está relacionado com a sobrevivência de cada um de nós, pessoas comuns. Uma revolução tecnológica tão importante. Para ser honesto, temos de admitir que a China tem estado muito atrasada. Algumas pessoas dirão que se o nosso país for tão poderoso, com certeza iremos alcançá-lo. E se ficarmos para trás? Sem esses robôs, nenhum de nós estaria preocupado em perder o emprego. Não seria melhor? Se você realmente pensa assim? Então continue lendo a seguir. Primeiro, vamos falar sobre por que a China está atrasada no campo da inteligência artificial. Não é porque os chineses não sejam suficientemente inteligentes. Acho que um dos principais motivos. Assim como os Estados Unidos, um país que já possui grandes capacidades na área de inteligência artificial. Agora podem dizer que isolaram completamente a China do mundo da TI. Pode-se dizer que o governo dos Estados Unidos não permitirá que empresas americanas ou mesmo outras empresas europeias. As empresas japonesas exportam para nós hardware e chips de ponta relacionados à inteligência artificial, etc. Então alguém perguntou: por que os Estados Unidos são tão dominadores? Por que se preocupar em ir para outro país se você não permite? Por que é que estes países ainda têm de ouvir os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm capacidades militares ou econômicas muito fortes, portanto, usamos isso para chantagear esses países para que não permitam que exportem chips de alta qualidade para nós. Mas a verdade não é tão simples assim. Em primeiro lugar, se os Estados Unidos coagirem outros países como este, não importa quem faça isso. Tal comportamento bárbaro prejudicará enormemente a credibilidade do seu país. Então, qual é o verdadeiro motivo? A verdadeira razão está de volta ao começo. Isso porque a inovação tecnológica da América é demasiado forte. Estas tecnologias óticas holandesas também são boas. Chips de última geração da Coreia e do Japão também são bons. Superficialmente, essas empresas pertencem a esses países. Mas muitas das tecnologias, e até mesmo tecnologias essenciais, são patenteadas pelos Estados Unidos. Então é fácil explicar. Por exemplo, a Coreia do Sul também quer vender este chip topo de linha para outros países. Em primeiro lugar, deve ser aprovado pelos Estados Unidos, porque há muitas das minhas habilidades nisso. Se você forçar a venda, tudo bem, retirarei minha tecnologia. Pare de fazer essa sua companhia. Então, por que os Estados Unidos isolam a China do campo da inteligência artificial? Isso escala o problema para um nível mais alto. Vamos conversar novamente quando tivermos tempo. Vamos principalmente dar uma olhada. Por que penso que a inteligência artificial é o principal material estratégico para a competição futura entre todos os países do mundo? Na verdade, a palavra materiais parece um pouco inadequada. Mas também não pensei em outras palavras. Então eu usei isso, mas isso não é importante. De qualquer forma, todos sabem que inteligência artificial será muito importante para vários países no futuro. Em primeiro lugar, vamos conversar agora. Todos podem ver que países ao redor do mundo estão investindo desesperadamente em inteligência artificial. Todos querem competir pelo direito de falar no futuro campo de inteligência artificial. Por exemplo, a União Europeia e a França anunciaram recentemente que irão comprar mais GPUs NVIDIA.
Aumentar a participação da Europa na implantação global de GPU dos atuais 3% para 20% até 2035. O governo de Singapura também está a tomar medidas frequentes no domínio da inteligência artificial. Em 16 de fevereiro deste ano, o vice-primeiro-ministro de Singapura anunciou na declaração orçamentária para o ano fiscal de 2024. O governo investirá mais de US$ 1 bilhão nos próximos 5 anos. Isso representa cerca de US$ 730 milhões para talentos em computação de inteligência artificial e desenvolvimento da indústria. Os Emirados Árabes Unidos e países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, também querem transferir o centro econômico dos colegas de quarto para setores tecnológicos emergentes. Todos eles estão tentando se transformar em um centro global de tecnologia de inteligência artificial. O Canadá também se comprometeu recentemente a investir US$ 1,5 mil milhões num plano estratégico para a soberania da inteligência artificial, etc. Você pode ver agora que todos os países estão investindo loucamente em inteligência artificial. Mas se a inteligência artificial quiser tornar-se um produto maduro, ela precisa de treinamento. O treinamento depende do poder de computação da GPU. Em outras palavras, quanto mais hardware GPU você comprar, quanto mais poderoso será o poder de computação do seu produto de inteligência artificial. Os produtos de inteligência artificial se tornarão mais poderosos. É assim que todos podem entender. E no campo da GPU, basicamente, a empresa americana NVIDIA é a única. Então todo mundo já viu. Nos últimos anos, a NVIDIA emergiu como uma empresa. Há poucos dias, o valor de mercado da empresa superava até o da Apple. Torna-se a segunda maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos em valor de mercado. Embora esta empresa tenha sido fundada pelo chinês Huang Hengchun, é uma verdadeira empresa americana. Portanto, não importa qual país queira comprar GPU, precisa ser autorizado pelo governo dos Estados Unidos. Não há como alguém tornar grandes os talentos e tecnologias científicas e tecnológicas das pessoas, a partir deste ponto de vista. O nosso país foi mais uma vez severamente deixado para trás pela inteligência artificial. Por quê? Eu acabei de dizer isso. Os Estados Unidos simplesmente não concordam com a Meta, ou outras empresas que nos vendem chips de última geração. Então isso é bastante insolúvel. Alguém pode dizer: seria melhor se você, a proprietária, não vendesse para nós. Isto pode estimular enormemente as nossas capacidades, independentes de investigação e desenvolvimento. Pessoas que dizem esse tipo de coisa, realmente pensam de forma muito simplista. Você acha que fazer um chip é tão simples quanto construir uma geladeira ou uma TV? Os chips são bastante complexos. Só pode ser desenvolvido através da fusão de muitas das atuais tecnologias de ponta da humanidade. Este é um limite muito alto. Caso contrário, o país não teria investido tanto dinheiro num projeto de chip antes. Não só não pesquisei nada. De qualquer forma, os últimos líderes no comando foram todos presos por corrupção. Então alguém disse isso. Se isto cair, cairá. Não importa. Na pior das hipóteses, continuaremos a utilizar trabalho manual. Na verdade, isso aumentará a taxa de emprego. Pessoas que dizem isso, assim como você, estão vivendo neste século XXI. Use muitas coisas de alta tecnologia, como carros. Obviamente você pode caminhar de Shenyang a Xangai. Por que você ainda está dirigindo? Esta é a verdade. A inteligência artificial não só promoverá as empresas a estabelecerem novos modelos de negócios em todas as esferas da vida no futuro. Pode ganhar mais dinheiro. Mais importante ainda, afeta a eficiência da produção. Então isso levanta outra questão sobre a qual precisamos pensar. Por outras palavras, muitos trabalhadores industriais com mão de obra intensiva serão provavelmente substituídos por robôs no futuro. E o nosso país é uma sociedade de trabalho intensivo. Todo mundo sabe, nosso país é chamado de fábrica do mundo? Muitas coisas de todo o mundo são trazidas para a produção na China. O país também ganhou muitas divisas através deste. E resolveu muitos problemas de emprego. Mas aí vem o maior problema.
À medida que as nossas relações com estes países europeus e americanos se tornam cada vez piores. E talvez num futuro próximo, quando a inteligência artificial se tornar cada vez mais madura. Imagine só, esses países trarão seus produtos para a produção em nosso país? Ainda podemos ter o título de fábrica mundial? Será que tantos dos nossos trabalhadores ainda poderão ter emprego? Muitas pessoas ficarão desempregadas? Como ganhar as divisas do país? Eles podem construir uma fábrica de robôs totalmente automatizada em seu próprio país e pronto. Isto não só resulta em alta eficiência de produção, mas também em baixo custo. E esses robôs não reclamarão se quebrarem e simplesmente substituirão por outra máquina. Você acha que é assustador? Na verdade, a razão pela qual a China pode tornar-se o centro de produção das indústrias mundiais, além da reforma, da abertura e da adesão à OMC, também tem muito a ver com as dificuldades e o trabalho árduo do povo chinês. Muitas vezes podemos ver em vídeos curtos que muitas pessoas ignoram a poluição, capaz de trabalhar duro apesar de estar sujo e bagunçado. Mas alguns amigos europeus e americanos que conheço, para ser honesto, eles são muito preguiçosos. Você o faz trabalhar muito. Muitas pessoas são muito resistentes, sem falar em fazer o trabalho sujo e cansativo. A ideia deles é que depois de ganhar dinheiro, eles devem jogar. Deve aproveitar a vida. Embora em trabalho humano. Em termos de dificuldades e trabalho árduo, outros países podem não ser capazes de se comparar a nós. Mas voltando ao assunto. Se a inteligência artificial tomar forma, é muito provável que substitua completamente a capacidade da China de ser a fábrica do mundo. Porque os robôs têm menos medo de se cansar. Não têm medo de se sujar. Mas isso é muito sério para nós. Embora eu não consiga vencê-lo. Mas podemos nos juntar à inteligência artificial, mas isto está novamente falando sobre o campo IA. Estamos restringidos por muitos chips técnicos. Portanto, é difícil competir com outros países. E nós mesmos não desenvolvemos alguns chips de última geração com boas taxas de rendimento. Portanto, no futuro, penso que inteligência artificial será muito importante para a segurança de um país. Estratégia nacional. A importância do emprego e mesmo do nível de civilização é evidente. Mas como podemos romper esse campo? Os políticos precisam de planejar cuidadosamente. Para concluir, no mundo futuro, a inteligência artificial não está apenas relacionada com o desenvolvimento do país, também envolve as questões de sobrevivência de cada pessoa comum. No entanto, devemos enfrentar uma realidade cruel. Isso é, nesta revolução tecnológica, a China foi severamente deixada para trás. No futuro, a inteligência artificial afetará profundamente os métodos de produção globais e a estrutura de emprego. A inteligência artificial aumentará a produtividade, até mesmo substituir completamente os trabalhadores em indústrias de mão de obra intensiva. Como fábrica do mundo, a China enfrentará enormes desafios. Se não conseguirmos fazer um avanço na inteligência artificial, nossa vantagem industrial será completamente enfraquecida. Problemas de carreira se tornarão mais sérios. A economia do país também será severamente afetada. Em suma, a inteligência artificial é o principal material estratégico para a futura concorrência global. Sua importância é evidente. Cada um de nós deve prestar atenção ao desenvolvimento deste campo. Ok, é isso neste vídeo. Por fim, não seja mesquinho com as curtidas e recomendações gratuitas em suas mãos. Vejo você na próxima vez.